Estação Hamburgo retornando, o programa que não termina de bater papo enquanto a gente... Não, olha, a gente fica aqui conversando, sim. Tudo que a gente pode dizer, a gente diz, né? No intervalo. No intervalo, no ar. No ar. Às vezes a gente fala demais, né? Vamos falar de Novo Hamburgo? Vamos falar de Novo Hamburgo. Opa! Fernando Marco, vamos conversar com o Fernando Marco de novo. Fernando Marco, tu estiveste hoje no Centro Municipal de Cultura, na diplomação da nossa prefeita, dos vereadores também, isso? Não só os vereadores e suplentes de vereador. Inclusive, fui lá pessoalmente dar um abraço no meu grande amigo Ivan Carlos da Silva. Que também foi diplomado como suplente de vereador. E eu sempre me recordo de 2008, quando eu fiz 999 votos pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. E na época... tinha aquela celeuma ali dos 21 vereadores que baixou para 14, né? E por causa disso eu não fui diplomado suplente. Culpa do Aurélio Decker, cobra dele agora. Enfim, porque daí o partido, a nossa coligação, que era com o PPS na época, inclusive com o vereador, que depois foi eleito vereador, Jorge Tati, ele fez 1.347 votos e eu fiz 999. Se tivesse vingado a ideia de 21 vereadores, continuado 21 vereadores, ele seria vereador e eu seria suplente. E uma coisa que eu não me dei conta é que em 2008 eu poderia estar no teu lugar, né? Poderia estar ali naquela situação ali, recebendo um diploma, né? Gostei muito da fala da juíza, da representante da representante da Justiça Eleitoral, falou com muita propriedade, inclusive colocou lá esse quadro, né, inclusive do funcionalismo público também, e dentre outras pessoas que estavam abrilhantando a mesa, o nosso amigo Lauro Barreto, né, tabelião aqui do município. Nós não temos imagens, né, Alex? E a minha comadre, que eu quero mandar um abraço para ela, substituindo o tabelião Flávio Fischer, a minha querida Simone Bonalume, que estava lá muito bonita, lá também na mesa, lá estava, né, então... E os vereadores, os 14 vereadores lá, recebendo seu diploma, né? Nessas horas é interessante, que é legal quando o teu nome começa com um A, né? Que foi a história do Agenor Bueno, foi o primeiro que... é por ordem alfabética, né? Então foi o primeiro que recebeu o diploma. Um abraço para o nosso vereador querido lá do bairro Canudos. E todos os vereadores, inclusive o nosso amigo Issur Có, que ele não foi, porque ele estava em viagem, e o pai dele, o nosso querido Nelson Có, foi lá receber, né? Bem como o Gerson Petef, que não foi, e o Fernando Petef, daí. Quase que eu fui lá dizer, depois eu vou tomar um cafezinho lá na banca, né? Sempre é um momento bem legal esse. Muito bom. Não só para as pessoas que recebem o diploma. Eu lembro muito bem assim, quando eu recebi o meu primeiro diploma, que ele foi tão importante, né, para mim, para os amigos, para a família. Depois, a partir do primeiro, parece que se torna uma rotina, assim, isso que nem sexo, dá mais né? tanto Isso que nem sexo. Não sei, não sei. Tinha que deturpar, né? Eu não entraria nessa tua aí, não. Mas depois, a tua foto está lá na Câmara, né? Sim, mas lá está como presidente da Câmara. Eu fui em 89, fui presidente do Legislativo, mas eu tenho 5 diplomas de vereador. Fui 5 vezes diplomado. Então, o primeiro sempre é mais marcante, né? A gente talvez até valorize mais. Leva a família, leva os pais, os filhos, os amigos, e depois eu já ia sozinho lá buscar, ou até nem ia buscar. Tem momentos que eu nem fui. Antes de passar para quem esteve lá hoje à tarde também. Eu quero parabenizar o Ivan. Aproveitar também, né? Eu sei quanto é importante cada voto que a gente conquista, né? Tantas pessoas que a gente tem que falar, tem que convencer para que vote na gente. Então, fazer 1.000 votos, 2.000 votos, isso não é uma condição fácil. Então, é muito valorizado isso a pessoa que recebe o diploma, porque ele tem uma representação da cidade de Novo Hamburgo, né? Então, ele trabalhou para isso, ele buscou essa possibilidade de um dia assumir a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo e desejo que todos que foram diplomados hoje, os titulares e os suplentes, e que exerçam com toda a seriedade esse mandato que a cidade ortogou a essas pessoas, né, para que eles tenham toda a responsabilidade em cada voto, em cada ação, em cada requerimento votado na Câmara de Vereadores e que sejam responsáveis pelos seus atos. Né, que isso venha a ser esse voto para o bem comum e que fortaleça e que dignifique cada vez mais a cidade de Novo Hamburgo. Parabéns, Ivan, de ter na nossa bancada, né? Coisa boa, olha aí. Primeira experiência de candidatei a vereador em 2016, totalmente perdido, totalmente sem noção.
né? Não, Sem Noção é outro programa. Esse é a Estação Hamburgo. Noção é com o Isur. Com Isur. Eu acabei fazendo 1.016 votos, foram 1.016 pessoas que acreditaram naquilo, na minha proposta de trabalho, que foi trabalhar em cima da segurança pública, né? A questão da segurança pública, da acessibilidade, a questão, né, que nós temos que ter, que hoje está premente, assim, que está nos trazendo grandes problemas. Um dos maiores problemas hoje de Novo Hamburgo, assim como em outras cidades, mas falo propriamente Novo Hamburgo, é a segurança pública. Então, trabalhando em cima da segurança pública foi a minha plataforma de trabalho que eu pude apresentar, né, e que as pessoas, 1.016 pessoas acreditaram, né, nessa proposta e me conduziram a essa suplência na vereança. Já faz 22 anos que eu trabalho com essa questão, né, trabalhos sociais e assim por diante. Então, tentei essa primeira vez, aí já me dizem, tu fez um bom voto, na próxima tu vai, eu não sei se vai ter próxima, né? A política é assim, né? Não sei se terá a próxima vez, tudo é experiência, tudo a gente tem que pular o muro. Eu sempre uso essa expressão quando eu dou minhas palestras, quando eu dou aula para os alunos, eu sempre digo, você tem que pular o muro para ver o que é que tem do outro lado, né? Às vezes você pula, cai dentro de um lamaçal, às vezes você pula, cai num gramado verde, bonito. Então, você tem que pular para saber o que está acontecendo do outro lado. E foi a minha vez de pular esse muro e ver como é que é do outro lado de uma candidatura a um cargo político, né? É fácil tu sentar numa bancada, como estou aqui hoje, para criticar. É fácil você ir para a internet, criticar. O difícil é você levantar a bunda da cadeira e ir lá fazer. Ir lá dar cara a tapa, ir lá mostrar suas ideias, ir lá discutir ideias. Porque na política a gente não constrói inimigo, a gente constrói opositores, né? Tem uns que não sabem diferenciar isso e acabam se inimizando e pessoalizando as coisas. Tem outros que sabem muito bem, que são pessoas inteligentes e que sabem discutir nível de ideias, né? Ter a humildade de saber se está certo ou está errado. Então a gente tem que ter vamos dizer assim, esse toque para saber o momento certo de tu estar em certos lugares, conversar com certas pessoas. Isso é política, né? Política, a gente acorda de manhã dando bom dia, boa tarde, boa noite, e isso é política da boa vizinhança, é a política no trabalho, é a política no lazer. Então, tudo é política, a política nos envolve. E aqueles que falam, eu não gosto de política, eu odeio política, eu detesto política, será governado por aqueles que gostam. E muitas vezes aqueles que gostam não são os melhores políticos para governar o nosso município, estado ou União. Mas muito obrigado mesmo de coração a vocês aqui da bancada, que sempre me acolhem, né? E aos 1.016 pessoas que votaram e acreditaram no meu projeto. Poxa, se te dessem a palavra hoje lá no Centro de Cultura, tu ia arrebentar, hein? Tá falando bonito hoje, né? Eu quero saber bem? de amanhã. Eu quero saber de amanhã. Outro dia. 19 horas. O que nós teremos amanhã às 19 horas? Fink. Sabe? Eu acho que ele tá jogando. Fala logo pro Fink Ele isso. está olhando para mim. Eu não vou ser secretário, com certeza que não. Mas dá pra gente especular aí, dá pra fazer um bookmack entre nós. Talvez o Ivan amanhã seja somos 15 nomeado. secretários. Amanhã talvez seja nomeado secretário de segurança. Não serei. Esperamos que não seja serei nomeado. Eu vi foto do Ivan com a futura prefeita no Facebook hoje. Não, realmente. Já é um Eu até achei que indicativo, fosse. né? Não. Pessoal, é o seguinte. Eu quero me unir, Ivan, te desejando os parabéns. Obrigado. É merecido, não é por menos. Eu passei por um pleito também no Conselho Tutelar. A gente sabe a responsabilidade que é, né, ter esses votos. E acho muito legal assim, essa coisa, esse sistema de diplomar os suplentes. Porque o jogo político, ele movimenta muito as cadeiras. Né? Daqui a pouco sobe um secretário, a pessoa resolve assumir uma outra proposta numa outra cidade e o Ivan é o nosso vereador. Né? Também quero dar os parabéns para o Brizola, vereador Brizola. Estava lá hoje também. Também o Felipe com o Brown. Então, assim, o Felipe também fez uma votação que surpreendeu, né? Já vem assim no pleito. Então, são pessoas que a gente vê que nos representam de verdade e que a gente pode estar tranquilo. Existem pessoas que a gente se preocupa muito, né? Mas saber que tem lá as pessoas
a quem a gente pode recorrer, conversar, apresentar propostas, apresentar ideias que estão dispostas a nos ouvir, isso nos dá um certo alívio e nos dá esperança ainda no meio político. Meio caminho andado, né? Sim, porque eu digo, as pessoas, a minha mãe em casa, a gente ouve muito, o que tu quer gritando, o que tu quer, né? As pessoas escrevendo coisas no Facebook, olha lá quantas pedradas tu tá ganhando. Eu digo, enquanto eu estiver gritando, alguém tá ouvindo e os outros que estão fazendo mal, eles não se acomodam, eles dão uma, né, não dominam o campinho. A gente tá lá para isso, assim, para se posicionar mesmo e para não deixar que dominem o campinho. E por falar em dominar, eu quero falar da ciclovia. Outra piada pronta. Eu quero falar da ciclovia. Eu não sei, eu acho que a população toda sabe que teve um grupo de ciclistas que entrou com uma ação, né, solicitando que fosse a ciclovia de uso exclusivo para ciclistas. Né? Eu quero só ler aqui um e-mail que a Gabriela Piardi me enviou, que fala um pouquinho para me esclarecer do caso, porque eu não sou dessa área, então eu pedi uma orientação para ela. Né? Ela passou o número do processo e disse que tramita na 3ª Vara Civil de Novo Hamburgo. É uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para determinar que a ciclovia seja de uso exclusivo dos ciclistas. Quando o ajuizamento foi feito um pedido de liminar, que desde o ajuizamento da ação, o juiz já determinasse a restrição do uso. Depois o Fernando Marco fala melhor disso. O juiz do Fórum de Novo Hamburgo negou a liminar e o Ministério Público recorreu ao Tribunal de Justiça, que reformou a decisão liminar e determinou que imediatamente se restringisse o uso. É essa decisão que está sendo cumprida nesse momento. E que não cabe recurso. No entanto, o processo ainda não terminou. O município já contestou a ação, que agora terá prosseguimento, até a decisão de mérito que pode alterar essa decisão liminar. Então, ela mandou algumas coisas aqui em anexo sobre a ciclovia e é muito importante, por isso que eu disse não deixar dominar o campinho, porque é muito importante que a sociedade civil se mobilize para que a gente possa restaurar, ter esse espaço para caminhadas, para corridas, porque é complicado. A tua opinião é de que deva continuar com a ciclovia o uso do pedestre, e os pedestres também. O uso de pedestre os também, dois porque juntos. assim, um grupo de ciclistas, se reúnem, grupos de caminhada, eles se reúnem, eles não ficam exclusivamente usando um espaço. Esse espaço não é exclusivo de um grupo, ele é de toda a comunidade. Então, assim, como é que vai a Pâmela ou o Ivan, a pessoa que for, que faz as suas caminhadas, as suas corridas, correr na calçada onde está passando aquela senhora com um carrinho de bebê, onde está passando uma criança, onde está passando a fulano com o seu cachorrinho? As calçadas, sim, elas têm que estarem de acordo, elas têm que estar em condições de uso, mas também não é um espaço para a prática de esporte. E a ciclovia exclusivamente para ciclistas também não é... o nome é ciclovia, tem que ser... Então, vamos colocar uma pista de esporte? Mas assim, Pamela, eu acho que é uma questão da concepção do espaço. Eu não vi em lugar nenhum que aquilo foi concebido, foi construído com exclusividade para a bicicleta. Né? É chamado de ciclovia. Mas em Campo Bom, lá não é chamado de ciclovia também? E não estão harmonicamente as pessoas, as bicicletas? Na Alemanha também se chama eu vou ciclovia. te dizer uma coisa. Então, isso ali não se chama ciclovia. Porque isso ali não é uma ciclovia. Não está nos padrões internacionais aqui em Novo Hamburgo. De Novo Hamburgo? Pois não então. Está dentro dos padrões internacionais de ciclovia. Isso é uma intolerância das pessoas. É estreito demais, tanto para uma ciclovia, porque a ciclovia tu tem que ir e voltar. Ali mal consegue ir. Bom, eu vejo que... Quanto mais duas bicicletas se cruzarem. As pessoas têm que harmonizar, tem que ter entender que aquilo ali tem que ser de todo mundo. Né? Não é uma pista de velocidade, né? Não é um local de... O grande problema, eu já andei de bicicleta ali, que várias vezes eu desisti de andar ali porque não dá. Quando tu anda de bicicleta, tu mantém um ritmo. Ali não dá. Por quê? Porque as pessoas também não sabem caminhar. Elas vão de 2, 3, 4 pessoas ao invés delas caminharem. Fecha, né? Elas simplesmente trancam. Mas eu também queria propor... Tu vem nas costas dela, Ivan, tu tem que pedir, dá licença. Eu aí queria tu já diminui propor para a próxima prefeita, já porque o atual prefeito não vai ter mais tempo de fazer isso, é só fazer do outro lado.
É só fazer uma outra pista no outro lado. Aquele outro lado está abandonado. É só né? fazer. É só fazer, Só- faz uma é só pista de calçar, asfalto lá. fazer Agora, algo Talvez bonito, tu que É que na vai ser o realidade, assim, secretário aí já bota na tua... Não serei o nas secretário. tuas metas Vai aí. ser a tua secretaria e já vamos... De construir no outro lado. Se eu estivesse no teu lugar como caminhódromo. secretário, o que eu ia propor dentro Não sei se eu posso Se tu terminar estivesse minha... desculpa. Não sei se eu posso terminar meu projeto. pode. aqui. Jogando os leões. Já que Termina o Ivan projeto. foi diplomado hoje. É uma pessoa já cogitada para ser o secretário da mobilidade urbana. Não Tem serei. tudo a ver. Tem tudo a ver, mas pode, como tenho agora a responsabilidade do diploma do vereador, pode encaminhar esse pedido mais próximo à prefeita, que vocês estão, né? Que nem é o meu caso. Né? Eu estou no caso da oposição. Duas e pessoas também estão cogitadas para ser o vai. secretário da Segurança. de dar a Sendo opinião. ela um delegado que está se aposentando da Polícia Civil, porque eles são meio assim, sentar com um agente de polícia para dele? negociar. Que E graças a um Deus é o nome. tenente que já foi para a reserva da Brigada Militar, que foi esse final do mês passado, início desse mês. São os dois que estão cogitados. Amanhã os senhores saberão. Pois é, quem então, será mas- desses dois Mas o secretário poderia de fazer segurança essa do gentileza município. para a bancada aqui, de levar essa demanda para a senhora prefeita. Ela também é uma arquiteta, né? E ela vai entender muito bem aquele outro lado da... E é urbanista, pelo que É eu saiba. urbanista, é arquiteto urbanista. Aquele outro lado da Nações Unidas está totalmente abandonado, que fica também embaixo da linha do trem. Então, é só construir no outro lado e nós vamos também, então, batizar aquele lado de um caminhódromo. Né? E daí não pode entrar bicicleta. Caminhódromo. Não, Aí o mas pessoal assim, vai ficar dando obrigado, volta. obrigado. Eu quero me Daí defender. tem Vai que te defender caminhar, porque depois daí do quem intervalo. corre Peraí, não mas vai antes do poder intervalo. correr. A Caminhódromo. gente precisa fazer o nosso intervalo e já voltamos com mais Estação Hamburgo. Voltamos com a minha Vamos lá. defesa.